Tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar o microfone de todo mundo mutado aí, só da banca e dos apresentadores aí, tá bom? Mas como já estamos todos aí, o Eric tá aí, o Roger tá aí. Eric tá aí, né, Eric? Dá um oi aí para nós. O Marcelo vai compartilhar uma apresentação, né, Marcelo? Isso mesmo. Eu vou ligar meu cronômetro aqui, tá? E você vai ter 5 minutos, tá, Marcelo, para apresentar. E depois dos 5 minutos, o pessoal, eu vou abrir para o Roger, para o Elvis e para o Eric fazerem perguntas para você aí, tá? A intenção é a gente aproximar mesmo, né? Falar sobre negócios, para que a nossa audiência também saiba do trabalho de vocês aí. E na sequência a gente também fala um pouquinho sobre os objetivos da Regna Ventures aí, tá? Sejam todos bem-vindos, pessoal que chegou aí. Eu peço para todos ficarem com o microfone mutado aí por enquanto. O Marcelo, então, vai começar a sua apresentação aí de 5 minutos falando sobre a faturagem. Vai lá, Marcelo. Maravilha, então, Carnal. Beleza, então. Pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou CEO e um dos fundadores da Faturagem. A Faturagem é uma plataforma de automação de rotina financeira. O nosso propósito é automatizar as rotinas financeiras das empresas prestadoras de serviços para que ela foque no estratégico e na sua atividade de fim, né? E hoje as empresas elas estão sobrecarregadas com bastante atividades repetitivas, retrabalho, trabalho manual, né? Vou dar um exemplo aqui dos principais nichos que a gente está atuando, que é a contabilidade, a empresa de software e a startup, que é fazer toda a parte de cobrança do seu cliente, que a empresa chega no dia do mês ali, pega a planilha de serviços e clientes, vê o que cada um, qual que é o valor da mensalidade de cada um e demais serviços, soma, acessa o banco, emite o boleto, baixa esse boleto, depois vai no portal da prefeitura, emite a nota fiscal, né? E depois, por fim, acaba enviando por e-mail. Então, dependendo do caso, as empresas acabam gastando horas, até dias, para fazer todo esse processo, né? Um processo bem maçante, bem complicado ali. E outra dificuldade grande das empresas que a gente está lutando, tendo de feedback, é a parte de cobrança de imprensa, né? Que é alta por causa da questão da organização. Então, é difícil ficar cobrando, sabendo exatamente quem deixou de pagar, quem não pagou, né? E também, dessa forma, com todos os problemas, acaba não tendo um controle financeiro eficiente, né? Então, você não consegue ter as métricas do negócio para pensar no estratégico, né? E a Faturagem traz uma solução que automatiza toda a parte de cobrança financeiro, centralizando toda essa operação numa única plataforma, bem prática e bem fácil, né? A gente otimiza o tempo desse processamento até 90%, reduzindo custos operacionais, reduzindo a adimplência, né? Essa redução de custos praticamente é dinheiro no bolso, então a gente rapidamente consegue otimizar o processo da empresa, né? Fornecendo também clareza e segurança para que ela tome decisões baseadas em números, né? Então, a Faturagem é uma plataforma online, web, que contempla todos os recursos do financeiro, né? Desde a parte de meio de pagamento, boleto, cartão, a parte fiscal, nota fiscal, controle de assinaturas e contratos, de cobranças avulsas, envios de lembretes, alertas de cobrança, KPIs, né? MRR, indicadores, fluxo de caixa, e a parte da RE, inclusive cobrança via WhatsApp, conta digital PJ, que a gente tem agora. E a plataforma é bem simples. Basicamente, você cadastra o cliente, cadastrou a mensalidade e algum serviço extra, o sistema começa a trabalhar sozinho, que vai verificar o cliente no serviço que ele tem, né? Faz o faturamento, emite a nota, emite o boleto e manda por e-mail e ainda lembra ele, né? E já fazendo toda a parte de conciliação dos contas a receber de forma automática, facilitando toda essa parte de controle financeiro. E a parte das despesas, basicamente, é programadas os pagamentos e assim que vai chegando no vencimento e pago, é dando baixa. Então, dessa forma, o cliente, a empresa foca no estratégico por causa que ela acessa uma tela única, né, com todas as informações da empresa, o faturamento, que tem a receber, o crescimento, quantidade de clientes, ticket médio, diversos outros indicadores para que ela foque no estratégico e em sua atividade fim, não ficar nessa parte operacional. Então, tudo isso a partir de R$ 99,00, é uma mensalidade que a gente cobra como assinatura. O nosso foco, a gente é especialista em prestadores de serviços, né? Então, as contabilidades, startups, empresas de software, consultorias, associações, né? E a gente já está com vários clientes tendo bastante resultado ali, né? Conseguiram aumentar a sua lucratividade, economizando tempo.
Então, né, a gente trouxe alguns cases, a Customer, Apoio, com o Escritório União, RDAI, com o Góis, então são várias empresas que estão tendo bastante resultado. Né? A nossa equipe é formada por mim, por Carlos, agora o Ricardo, né, que está atuando na parte do sucesso do cliente. A gente tem uma vasta experiência no mercado de software, a gente tem uma porrada de mentores aqui que estão ao nosso lado, ajudando a gente. E a gente tem aqui o apoio do Bioparque, a gente está incubado, a gente foi acelerado pelo Inovativa Brasil, a gente fechou uma parceria com a OAB Cascavel, a gente também tem, né, que é o apoio do ASUIT, do Sebrae, do SRI, do Suvale, do ACIP Labs. E a gente está aqui para construir boas parcerias, né, com vocês e fechar bons negócios. Né? O nosso objetivo aqui é automatizar as rotinas financeiras para que você foque na sua atividade fim do estratégico do seu negócio. Obrigadão. Muito bem, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Deu certinho aí, deu 4 minutos e 47 segundos, tá? Sobrou tempinho aí. Parabéns pela apresentação aí, Marcelo. Vou deixar a primeira pergunta para o Eric. O Eric é nosso diretor de investimentos aí da Regna e contador, trabalha muito com associações e com entidades do terceiro setor, justamente que tem pagamento recorrente. Ia deixar a palavra para o Eric fazer a sua pergunta aí, Eric. Fica à vontade. Maravilha. Não estamos te ouvindo, Eric. Acho que se você tirar o fone, talvez seja melhor, mano. Me ouviram agora melhor? Agora sim, agora sim. Perfeito. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Aqui com você. Marcelo, parabéns pela apresentação, pela iniciativa. Eu vou pensar logo na construção do seu negócio, Marcelo, e você deve ter feito uma análise SWOT quando você fez a pesquisa de mercado. Como é que tu avalia e analisa a tua concorrência e o que você oferece diferente da tua concorrência hoje no mercado? Boa, legal, né? A nossa concorrência, assim, os principais pontos é o quê? O concorrente tem muito dinheiro, né? O concorrente é conhecido, então a gente acaba tendo essa desvantagem. Então, a gente, como uma empresa pequena inicial, a gente tem que trabalhar de forma mais inteligente, né? Que é trabalhar com pouco dinheiro e de forma mais estratégica. E no início da empresa, a gente focou mais em construir uma solução bem assim, estável, né? Então, ela está bem estável, então a gente não tem problemas com atendimento, então, inclusive, até nosso churn praticamente é zero. E a gente está atuando agora, a gente construiu uma jornada de sucesso do cliente para ter isso como diferencial, né? Na parte de atendimento, isso é um diferencial nosso. Outro diferencial aqui é que a gente entrega toda a gestão financeira numa única plataforma, né? Sendo que a maioria das soluções que existem no mercado, ou é um RP instalado ali, que não tem toda essa parte de comunicação com meios de pagamento, parte de nota fiscal automática, né? E outra grande maioria é o quê? São soluções que fazem coisas pontuais. Uma que faz a cobrança do meio de pagamento, né? A outra que faz só a emissão de nota fiscal, outra que controla o financeiro. Então, às vezes acaba que a empresa acaba gastando mais por contratar outras soluções e tendo mais de trabalho, porque muitas vezes as integrações são imperfeitas, né? E além dessa parte do atendimento, né, dessa parte de ter uma solução que entrega todas essas funcionalidades, né, esses benefícios numa única plataforma, em custo mais acessível, é outro benefício que a gente traz também, né, em relação aos concorrentes. A gente está começando a trabalhar com parcerias com outras ferramentas, como software contábil, para fazer essa integração, para facilitar, né, trabalhando com entidades como a OAB Cascavel, justamente para a gente estar fazendo essa divulgação para os advogados, né? Que a gente não atende somente a recorrência, a gente atende o prestador de serviço para fazer a gestão financeira, né? Então, a gente está indo... Mas aqui de Cascavel, nós estamos no show rural, aqui em Cascavel. Desculpa aí, gente, desculpa aí. Respondi, Eric? Respondeu, muito obrigado, Marcelo. Valeu. Roger da Vilisoft aí, Roger, tem alguma pergunta? Eu acredito que você tenha alguns clientes que são de pagamento recorrente, né? Você consegue enxergar alguma viabilidade no seu negócio ou alguma pergunta que você queira fazer mesmo, Roger, para o pessoal aí da Embradev?
Sim, claro. Faturado. Marcelo, parabéns aí pela apresentação. Sua empresa tem tudo para explodir aí no mercado, né? Eu queria saber, talvez não seja foco aqui, mas se você puder dar uma pincelada do histórico da empresa, como é que se chegou nesse produto e o que você tem de cliente, se já tem já foi incubado, já teve aporte, uma informação geral da empresa para a gente, por gentileza. Bacana, legal, Roger. A gente começou assim a trabalhar com a gestão de mensalidade em 2012, né? Eu e meu sócio, a gente construiu uma plataforma ali, um sistema para fazer cobrança de mensalidade da Unimed para uma administradora, né? Isso foi o início nosso como empreendedor. Então, a gente construiu esse projeto, beleza? E depois, 2016 a 2018, a gente tentou uma outra iniciativa que, nessa questão da administradora, foi um projeto único, né? Aí depois a gente entrou numa outra iniciativa que era para construir um produto para o mercado, que era para atender sindicatos, né? Fazer a cobrança da mensalidade associativa, a cobrança sindical. A gente tentou martelar nesse mercado de 16 a 18. Porém, daí, quando o governo veio ali, mudou a legislação, aí acabou com o nosso cliente, né? Então, aí a gente quebrou a primeira vez aí, né? Foi a primeira crise, né? O corona já veio dar outro tapa aqui, mas a gente já está um pouco mais vacinado, né? Então, já está mais preparado. O que aconteceu daí? Aí, final de 18, daí a gente começou, sofrendo, né, essa questão desse mercado que a gente tentou atuar, a gente foi atrás de participar desses eventos de inovação. A gente nem sabia o que era startup, o que era inovação, a gente foi descobrir o que era. Opa, startup é esse bicho aí, né? Daí, depois que a gente descobriu o que é startup, você encontra um problema, uma dor latente do mercado e constrói uma solução. Antes, na nossa experiência, a gente foi lá e construiu um sistema para sindicato para depois achar o cliente, né? Então, a gente fez um jeito errado, né? Vamos dizer assim. Mas depois a gente aprendeu, opa, então vamos... Daí a gente pensou, cara, negócio de startup, modelo SaaS, software com serviço, recorrência, é a mesma coisa que mensalidade, só mudou o nome. E nisso a gente já tem experiência. Então, a gente pensou, poxa, então vamos ver. A gente foi falar com algumas startups, o pessoal tinha essa dor aí de ter que ficar fazendo faturamento todo mês. Então, cara, vamos atacar esse cara aí. Daí a gente pegou, desenvolveu um MVP novo e a gente já imediatamente conseguiu reduzir tipo, de 2, 3 dias ali para menos 30 minutos todo o faturamento da empresa. Opa, estamos entregando valor aqui para os caras. Daí a gente foi evoluindo a empresa, né? Aí a gente começou a participar de todos os eventos que tinha em tecnologia, né? A gente começou a participar, a gente foi incubado no Bioparque em abril do ano passado, então fizemos um ano agora, mês passado. Aí, final do ano, a gente participou do Inovativa Brasil. A gente passou lá também, então a gente foi acelerado por eles. Agora a gente está participando do programa Startup Evolution da PUC-PR, Hot Milk, né? Governo do Paraná e Sebrae, nesse momento. Atualmente a gente está com 30 clientes, né? Então a gente fechou 2019 com 9 clientes, a gente já está com 30, já crescemos 3 vezes esse ano. A gente não teve aporte de investimento, a gente teve o nosso próprio aporte, né? Eu e meu sócio, a gente colocou o valor de 2 carros nossos no negócio, né? Então a gente está vindo bootstrapping desde o princípio. Então, mais ou menos nessa linha que a gente está indo. Então, agora a gente, com o crescimento da empresa, com o aumento da quantidade de clientes, a gente acabou tendo um gargalo que era o quê? A parte de vendas. Como eu estou fazendo a parte de vendas, né? Aí, e também fazendo a parte de implantação, onboarding, treinamento, acabou que mais da metade do meu tempo estava virando em toda a parte de onboarding, treinamento. Falei, pô, fiz um gargalo, aí trouxe o Ricardo para suprir essa necessidade nossa. Então, ele agora está responsável por isso, e daí me sobra de volta o tempo que a gente está agora construindo toda a parte de máquina de vendas, né? Então, fazendo um site novo, fazendo toda a parte de fundo de vendas, né? Processo comercial, SDR, closer. Então, a gente está nesse momento agora. A equipe está full-time no projeto ou tem alguém que está part-time? Full-time. Full-time desde o começo. Tá. Bom, eu tenho mais perguntas, eu vou perguntando durante o andar, vou deixar as pessoas perguntarem também, depois eu volto. Obrigado pelas respostas, Marcelo. Valeu. Valeu, Roger. Obrigado aí. Eu vou passar para o Elvis. Elvis é também aí nosso sócio da Regna Ventures e tem uma agência de publicidade. Uma não, né? 2, né, Elvis? Da Tori e da Blanco Lima. Elvis, queria deixar contigo aí para você
Nossa, tá indo pra terceira já? Eu gosto de criar. Bom, primeiro deixa eu dar o Marcelo, me desculpa, a sua apresentação foi muito bacana, mas deixa eu dar um oi pro Eric aí e pro Dag, eu tô com saudade deles, ó, tô com saudade de vocês, seus figuras. tô com saudade. Bom, vamos lá. Marcelo, gostei da sua apresentação. E me parece que, assim, o seu ramo de negócio, eu não percebi a estrutura da sua empresa, porque me parece que ela é um pouco complexa. A gente que está trabalhando com tecnologia, de alguma maneira, e me parece que a sua empresa otimiza o tempo, né, de pagamentos recorrentes, exige que vocês tenham uma empresa ou muito enxuta e muito rápida, muito ágil, porque a gente sabe que se você está na tecnologia, então o seu mercado geográfico é quem quiser, né? Brasil todo. Então eu queria saber a respeito dessa estrutura que você tem em termos de equipe, né? Porque eu sei que a implantação ela absorve muito tempo de qualquer empresa que oferece um tipo de serviço como o seu, né? Implantar, ensinar, tal. E como você faz para prospectar novos? Como é que vocês estão equilibrando isso? Legal, Elza. Realmente a empresa tem uma estrutura muito enxuta, muito pequena, né? Então, basicamente, o meu sócio, ele cuida da parte de software, né, do produto. Eu, às vezes, eu pego mais final de semana, mais de noite, alguma coisa ou outra, e estou focado mais na parte comercial. Então, e daí o Ricardo está fazendo a parte do onboard de implantação e treinamento, né? Aí, como é que a gente faz isso, né? Então, a parte do treinamento até que não tá sendo um gargalo nosso, assim, tá sendo uma coisa mais suave, porque a gente criou um processo ali de onboarding que facilita tanto para quem está fazendo onboarding, tanto para o cliente, né? Então, toda a parte de parametrização já vem tudo configurado, a gente criou o cadastro nova conta, ali já está tudo meio que pronto, né? A gente só cria algumas coisas específicas do cliente ali para que ele faça a sua cobrança, o faturamento e o controle, né? Então, com 1, 2, 3 reuniões ali, né, dependendo do nível de conhecimento do cliente, ele já rapidamente já consegue ir por conta própria, né? Então, nessa parte a gente tá bem estruturado, né? É um processo legal. E na parte de prospecção, a gente tá hoje basicamente 100% outbound ali, voltado, né, a maior parte para indicações, né? Como a gente construiu uma rede de relacionamento bem grande aí nesse último ano, a gente está aproveitando bastante ela agora, né? Aí agora que a gente está formatando aqui um processo comercial mais estruturado, né? Com uma parte de pré-vendas ali, qualificação, né? E para depois fazer a parte de apresentação e fechamento do negócio. Então, essa parte, ela está mais crua agora, né? Então, a gente está estruturando ela melhor. Tá, então deixa eu só completar uma pergunta que acho que fecha meu ciclo aí. Quando o teu serviço vai até em que altura? Vou dar um exemplo aí, abrindo parênteses, em um tempo como de pandemia, como a gente está vendo, a gente está vendo que tem muita inadimplência, ou as pessoas estão deixando, as empresas estão deixando, algumas estão escolhendo, eu pago isso, não pago aquilo, né? Até onde vai o seu trabalho? Quando você fatura, quando você emite e fatura para o teu cliente e chega para aquele cliente do teu cliente que paga, bacana. E aquele que não paga? Até onde vai ser o trabalho? Você cobra? Enfim, até onde vai a empresa? Entendi. Não, a gente fornece a ferramenta, né? E a gente tenta automatizar o máximo de processos possíveis, né? Vamos pensar que na sua agência, por exemplo, você vai colocar ali, cadastrou ali o teu cliente e vamos dizer que você vendeu o site lá e uma mensalidade do site ali. Então, basicamente, cadastrou o cliente, assinatura, aí o sistema já roda sozinho. Então, ele vai emitir lá o boleto ou o cartão de crédito, né? Depois vai emitir a nota fiscal. Caso ele não pague, aí, antes dele pagar, o sistema já envia uma notificação lembrando de vencer, né? Caso ele não pague, fique inadimplente, o sistema tem uma regra de cobrança automática que vai estar enviando esses alertas para ele. E daí, quando ele não paga, né, mesmo recebendo essas notificações, daí quem entra em contato é a própria empresa, né? Daí ele vai ali na tela de inadimplentes, aí pode gerar o boleto, baixar o boleto, ou ficar ali enviar pelo WhatsApp direto, né? Então, aí ele tem esse trabalho manual, né? Mas a gente não faz essa terceirização de cobrança, né?
Então, a gente fornece a solução para facilitar essa cobrança. Então, ele sabe exatamente quem é que está devendo, sabe que dia que vence, né? Então, ele tem uma lista fácil para pegar e enviar essa cobrança. Então, a gente tenta facilitar o dia a dia, mas a gente não está fazendo essa terceirização. Tá bom. Obrigado, agradeço, Marcelo. Valeu, Elcio. Eu tenho mais uma pergunta, Marcelo. Eu uso desse serviço, né, de automatização de pagamentos recorrentes. Então, digamos assim, nós estamos numa pré-negociação. Mas a dúvida é o seguinte: uma das maiores crises das empresas que hoje oferecem esse serviço, dos seus concorrentes, é justamente a qualidade no suporte e no atendimento. Como é que vocês pretendem, com um time tão reduzido, equacionar isso? Qual é a estratégia que vocês metabolizaram para não deixar isso cair com o crescimento da equipe? Uhum. A estratégia nossa é o quê? A gente tá testando isso, que já começou a primeira... Geralmente, eu até estava conversando com o pessoal de software house hoje, geralmente as empresas contratam um desenvolvedor. A primeira coisa que o cara quer contratar é um desenvolvedor, né? A primeira profissional que a gente trouxe aqui foi um cara de sucesso do cliente, justamente para não deixar essa peteca cair, porque o atendimento do fundador é uma coisa, né? Então, aí a gente criou aqui, eu como sócio, a gente criou um processo aqui de atendimento, né? Que agora o Ricardo, ele absorveu ele, e ele está dando, né, o atendimento mais próximo ou melhor, né? Que a gente está dando, entendeu? A gente está focando nisso em ter um atendimento de excelência, né? Então, isso é uma grande dor da indústria de software, né? Não somente de empresas de meio de pagamento, de recorrência, né? Mas acho que, no geral, é uma das principais reclamações. Então, a gente está já trabalhando isso na parte de sucesso do cliente. Desde o princípio, acho que até o Leonardo, que ele tem uma plataforma de sucesso do cliente, né? Eu acho que depois ele pode falar um pouco mais disso, mas o principal ponto é a retenção, né? Então, basicamente, a gente não teve nenhum churn depois que a gente montou esse processo, essa jornada. Então, a gente acompanha o cliente desde o momento zero, né, até a vida dele. Então, mês a mês, está ali pronto para ouvir ele. Então, de tempos em tempos, a gente tem uma programação para conversar com ele, para ver se está tudo beleza. É quase como uma consultoria, né, o nosso atendimento. Aí, os investidores vão pensar, mas isso aí é caro. Tá? Não sei, vamos descobrir, né? Então, caro eu perder um cliente. Eu gastei tanto para adquirir ele, né? É caro eu perder. Ok. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo esse tempo, né, já nessa jornada de empreendedor aí, você já passou por algumas etapas que eu até mesmo acompanhei, mas nesse momento em que vocês estão, o que vocês estão buscando? Assim, vocês estão buscando uma aceleração, estão buscando um fundo de investimento? Já existe um valuation pré-definido para a startup de vocês? Enfim, qual que é o maior desafio que vocês têm agora para tentar resolver e de que forma que a Regna Ventures pode talvez auxiliá-lo aí? Legal. Essa questão do valuation a gente não tem, né? Então não é algo que a gente se preocupou ainda. A gente vai estar avaliando isso. O que a gente está se preocupando agora é o quê? É criar uma máquina de vendas, né? Para que eu tenha uma cadência de entrada de clientes ali para se preparar para o investimento. Então, a gente está estruturando a empresa para isso, né? Então, a gente está aberto para conversar aí, né? Inclusive com vocês aí, para a gente ver exatamente o que vocês estão oferecendo, né? Aonde que vocês podem entrar, o que vocês podem trazer de abertura de mercado para a gente, quais clientes, né? Dos segmentos que a gente está atuando aqui, que vocês, de repente, têm mais sinergia, que vocês podem estar aproximando da gente para a gente ampliar a base de clientes. Então, a gente está mais nesse sentido de, agora, estruturar a empresa, né? Então, a gente já começou aqui com a parte de CS, agora a gente está estruturando a parte de marketing e de vendas para realmente ter uma máquina de vendas funcional aqui, né? Chega aqui, X lead, sai Y negócio. Quanto funcionamento, Marcelo? Oi? Desculpe, cortou. Quanto tempo de funcionamento vocês têm? Vocês têm? De funcionamento? A gente está com 1 ano e 4 meses. Ah, legal. Marcelo? Sim, diga. Bom, então, assim, acho que entendendo esse contexto que vocês estão, né, de 1 ano aí e pouco já operando,
A Regna Ventures ela é uma associação de empresários ou de pessoas que querem investir em startups, né, em novos negócios. Então, nós entendemos que a Regna é um grande braço que pode oportunizar muito empreendedorismo, né? Tem muita gente que tem uma ideia no papel, quer desenvolver, não sabe por onde começar, a Regna dá esse suporte, né? E nós buscamos startups em fases que estão buscando aceleração, acesso ao mercado, né? Todos os nossos sócios aí estão dispostos a dar mentorias e fazer as startups crescerem, né? Nós trabalhamos no modelo de aceleração, então estou falando isso também para a audiência que está chegando agora, né? Para entender qual que é o motivo, o que a Regna Ventures faz. Então, basicamente, é uma associação de anjos aí, né? Com tudo do céu. Mas o nosso objetivo é justamente fomentar, né, investimento. E respondendo sua pergunta, Marcelo, sim, acesso ao mercado é uma das coisas que a gente já coloca, né, na nossa premissa. Você deve observar no nosso canal no YouTube, lá tem alguns vídeos que eu mesmo faço, falando um pouquinho sobre o propósito da Regna. E é justamente isso, né? Esse acesso ao mercado é uma das coisas que mais a gente acredita, né, que pode viabilizar. Às vezes nem tanto uma participação, uma injeção de capital, né, mas às vezes o capital intelectual, né, o smart money, às vezes acaba valendo mais ainda, né. O Roger mesmo da Vilisoft, como empresário do setor, está lá em Divinópolis, né, está lá em Minas, consequentemente tem clientes para vários negócios, né, inclusive pode apresentar você a vários aí empresários, né? Então, basicamente, esse é o modelo, né, que nós trabalhamos, né? Nós buscamos, sim, apoiar essas startups por acesso ao mercado, injeção de capital, se for necessário, né? Tudo isso dentro de um ciclo de aceleração. E para as startups que querem participar disso, é só entrar lá no site da Regna Ventures e entrar lá, cadastra sua startup, tem um formulário com algumas perguntas e a gente segue o fluxo por lá, né? O pessoal da audiência também está chegando. Se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat aí. Eu vou tentando administrar o tempo aqui para tentar fazer para o pessoal. E o Roger, antes de passar para o Leonardo, eu vou pedir para o Roger disse que tinha mais uma pergunta, né, Roger, da Vilisoft? Então fique à vontade, Roger, pode fazer. Tá. Marcelo, a pergunta para você, logicamente, eu queria saber o seguinte, você disse que não teve nenhum aporte até agora. Não tem pegadinha, é só para mim dar o passo seguinte. Vocês optaram em não ter aporte ou não tiveram oportunidade por MRR baixo, eu não sei, alguma situação, ou vocês estão procurando capital para começar o negócio? Essa é a primeira pergunta. Segunda, para não ficar depois de voltar, eu queria saber como é que vocês estão gerando lead, vocês estão fazendo inbound marketing, você falou sobre máquina de venda, que é um negócio bacana, tem que trabalhar isso mesmo, mas está fazendo isso via inbound marketing, AdWords, qual que é o caminho que você está tendo para gerar receita? Porque não adianta, na minha opinião, a experiência que a gente tem, não adianta também a gente ficar com muita firula se você não tem carteira de cliente. Então, eu acho que máquina de venda agora, você pode ter os melhores CS aí, pode ter o melhor, que se você não tiver cliente, você não vai resolver o seu problema. É claro que uma coisa leva a outra. Então, a primeira pergunta, repetindo o seguinte, você está precisando de capital? Quanto? E, segundo, tipo de ações que vocês estão fazendo para as vendas acontecerem? Inbound marketing, está fazendo AdWords? Por favor. Valeu, Roger. Bom, no princípio, quando a gente começou a nossa jornada, a gente até deu uma olhada na questão de investimento, anjo, essas coisas ali, mas a gente não entendia muito bem. Então, a gente, de repente, não sei se não procurou o lugar certo, ou não estava entendendo muito bem, daí a gente optou, vamos colocar aqui nossa grana mesmo aqui e vamos meter a botina para cima, né? Vamos ver. A gente acredita no projeto, a gente viu que tem mercado, é um mercado bem vasto, pouco explorado por ferramentas de gestão de recorrência, né? Então, o mercado de varejo, essas coisas, é um mercado bem oceano vermelho, né? Então, a gente está criando o nosso oceano azul aqui. E à medida que a gente foi aprendendo, né, o que era startup, o que é investimento, qual que é as teses de investimento, para que usar o dinheiro, então a gente entendeu que não era o momento da gente, né, atrás de algum fundo, algum investidor naquele momento. Vamos estruturar a empresa para que a gente esteja bem preparada, para que na hora que a gente colocar o dinheiro, aí vai ser justamente para aumentar a quantidade de clientes, não seria, né? Naquele momento era para quê? Para pagar nossas contas. Né? Então, a gente fala, não,
Para isso vai ser muito difícil, porque vai acabar o dinheiro e a gente vai talvez morrer na praia ou vai crescer muito pouco. Então, vamos tentar fazer carreira solo aqui e vamos embora, né? E sobre a parte de estruturação de vendas, essa parte ainda ela está um pouco crua, né? Então, até comentei antes que a nossa maior captação de clientes hoje é via indicação, né, dos próprios clientes da base, de pessoas que a gente conheceu aqui na nossa carreira. Agora que a gente está criando daí, né, uma estrutura para fazer a parte de inbound. Então, o site novo está sendo desenvolvido, então daí nisso já vai vir estratégias de landing page, SEO, aí começar toda a parte de anúncios, né, a parte de rede social para comunicar com o cliente, com o nosso segmento específico, para que ele vá conhecer nossa plataforma e vai a gente criando um funil de venda. Claro que esse processo de inbound vai ser um processo mais longo, né? Em contrapartida, a gente está com um processo de outbound agora, trabalhando ali, indo através de contabilidades, através do LinkedIn, né, no Google, para a gente estar mais nesse processo, começando a montar uma estrutura mesmo. Né? A pergunta que você não respondeu, você está procurando investimento nesse momento? E se sim, qual o valor? Nesse momento exato, não. Ok, obrigado, Marcelo, pelas respostas. Okay. Obrigado, Roger. Vou fazer duas perguntas aqui. Acho que dá tempo de responder. Marcelo, Guilherme está perguntando aqui, tá? Gostaria de saber alguns unit economics do negócio aí, como MRR, CAC, LTV, e como vocês estão projetando o crescimento de MRR para esse ano de 2020. Você fica à vontade de responder, tá, Marcelo? Às vezes, se você achar que não deve responder, fique à vontade, tá? O nosso MRR está em torno de R$120, né? Então, a gente começou com uma mensalidade de R$99. Então, o nosso nosso modelo de negócio é uma assinatura mensal por volume de clientes. Então, ele começa com 99 e vai subindo conforme o volume, né? Então, até no começo ali era menos de 99. Agora a gente já passou ali da barreira dos R$100, né? Está perto dos R$130 ali. Então, o nosso CAC, a gente não tem isso muito bem mapeado ainda, porque eu não consigo ainda dividir o que é custo de venda, o que é custo, porque eu não sou específico para uma função, né? Então, acabamos que a gente não tem essas informações ainda, né? Aí o LTV eu não tenho isso calculado ainda. Beleza. Carlos, eu queria fazer mais uma pergunta, se for permitido. Só um pouquinho, Roger, eu vou pedir para você esperar, tá? Porque tem mais uma pergunta do Leonardo aqui. Daí a gente já precisa deixar pro outro Leonardo apresentar, até daí depois a gente volta. Pode ser, Roger? Sem problema. Tá bom, obrigadão, viu, Roger? Leonardo Dias tá falando o seguinte, tá? Na maior parte dos casos, as startups detêm ativos que não podem ser negociados, né, com facilidade. Então, patente, base de dados, código de algoritmo estão frequentemente entre os itens que geram valor para essas empresas. E esses são os ativos das startups, né? Então, o que vocês hoje possuem de infraestrutura, Marcelo? De infraestrutura que a gente tem mesmo é o nosso código-fonte, né? Então, a gente desenvolveu ele baseado em toda a nosso know-how. Então, claro que muitas vezes as empresas, se uma conta azul vem aí e quer fazer um negócio igual, eles fazem uma semana. Bom, pode até fazer, mas será que eles vão parar para isso? Né? Então, é difícil de a gente tangibilizar um código-fonte. Né? Então, e o outro ativo que a gente tem é a nossa equipe, a nossa capacidade intelectual. Né? Então, os nossos principais ativos é isso, e também o nosso network. Né? Basicamente é isso. A gente não tem nenhuma patente, nenhuma, né, marca a gente tem registrada, né, mas patentes, esse tipo de coisa a gente não tem. Beleza, Marcelo. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat ali. Depois, no final, a gente volta. Vou chamar agora o Leonardo, da Customer X. Leonardo, tá aí, Leonardo? Estou aqui. Leonardo, então fique à vontade. Pode apresentar aí a Customer X para nós aí. Boa. Deixa eu até vender um pouco do peixe do Marcelo. Eu dou alguns minutos para ele, inclusive.
Tem algumas coisas que quando a gente fala da nossa empresa, é muito fácil a gente falar, né? Mas eu sou cliente dele, sou amigo também, até se ele tem que mutar o microfone, porque ele é meu vizinho também. Então ele tem que mutar o microfone, senão ecoa lá no apartamento dele. Mas o Embradev, agora Faturágio, né? Ele é um sistema que é muito amigável para qualquer usuário. Então, ele foi construído de uma forma que ele não vai ter suporte, ele não vai ter dificuldade de implantação, tempo, todas essas coisas, sabe? E assim, quando o próprio empreendedor fala, eu também falo isso às vezes para os meus clientes, para os meus leads. Cara, o CustomerX é mais fácil de usar do que os concorrentes. Só que eu falar isso, todos os meus concorrentes falam isso também, sabe? Então, quando o cliente fala, ou quando o lead, ou quando alguém que está vendo fala, é mais real, né? E é isso, era só para dar mais uma passada aí no Marcelo, que o Faturágio é bem diferente, é muito mais fácil. Beleza, Leonardo. Apresenta aí o teu negócio então, a CustomerX, tua história aí, fica à vontade. Você tem PowerPoint? Tá não? Bom, eu vou compartilhar também. Eu não ia, mas já que o Marcelo compartilhou, eu vou passar muita vergonha, né? Se eu ficar... se eu não compartilhar o meu. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Cadê meu PowerPoint? Não apareceu? Uhum. Eu vou ter que abrir esse bichinho? O Google Meet tem o lance de você compartilhar uma janela e a tela inteira aí, né, Leonardo? Compartilhar na tela inteira. Veja aí se você consegue. Vai ter que ser a tela inteira. Estão me vendo aí? Aí, beleza. Já está entrando já. Maravilha, entrou aqui. Também está um pouquinho desatualizado nossa apresentação, mas eu vou passar, não bem do modelo pitch na correria, eu vou tentar levar um pouquinho mais na conversa. Tá, Leonardo, deixa eu só, eu vou te dar 5 minutos, tá, Leonardo? Porque, tá bom, por causa do nosso tempo, então eu vou te dar 5, quando der os 5 eu vou travar, tá bom? Tá bom, beleza. Valeu. Vamos lá. Bom, a CustomerX é uma empresa que ajuda outras empresas, ou seja, a gente atende outras empresas, B2B, que com a finalidade de reduzir as taxas de cancelamento, reduzir o churn dessas empresas. Então, a gente ajuda basicamente empresas também de recorrência, de mercado de economia de recorrência, a reduzir a taxa de cancelamento através de uma metodologia que é chamada de Customer Success, ou sucesso do cliente, aí para não ficar falando bonito. E esse é o principal problema que a gente lida, o churn, a taxa de cancelamentos. Existem diversas dezenas de pesquisas em cima disso. Eu trouxe 3 aqui, que são números da Accenture, então são instituições que a maioria de vocês deve conhecer, que são extremamente agressivas. Mais de 80% dos consumidores acham que o fornecedor poderia ter feito algo para evitar um cancelamento. Sabe? Então, quando a gente está falando de uma saída, de uma evasão, a gente está falando de problemas que podem ser evitados. Tá? Só que eles não são evitados porque as empresas não conhecem, não sabem o que está acontecendo com os seus clientes. Muitas vezes você instala, implanta, vende ou qualquer coisa assim, e aquela relação para por aí, né? E também existem mais algumas métricas aí envolvendo isso. Mais de 50% dos clientes acham que as empresas não percebem, né? Isso a gente vê quando a gente liga numa empresa de telefonia. Eu estou sem internet uma semana. Ele fala, nossa, que coisa, né? Ninguém sabe o que está realmente se passando com os clientes. E para quem está tendo o primeiro contato hoje com o Customer Success ou com o sucesso do cliente, normalmente isso é feito por uma pessoa nas empresas, e essa pessoa busca informações em várias ferramentas. Ferramenta de suporte, em dados de uso de software, quando for o caso, em chats, comunicação, usa planilhas, etc. Então esse cara normalmente leva uns 5 dias só para buscar dados, para daí ele saber o que fazer, tá? Então é normalmente as empresas têm uma área de sucesso do cliente, ela é um paralelo
à área de suporte e uma espécie de um pós-vendas moderno, tá? Então não é a mesma coisa que suporte. E para vocês entenderem um pouquinho como a gente faz isso tudo, a gente centraliza informações de várias ferramentas. A gente integra com dados de uso de software para empresas SaaS, nosso foco é empresas de software, tá? Nosso principal cliente é a empresa de software. Então, a gente busca dados de uso nessas ferramentas, a gente busca chamados de suporte, integra com sistemas financeiros para trazer dados de contratos e boletos e etc. Integramos com CRMs para trazer dados de clientes novos, processa tudo isso de uma forma inteligente e mostra para o nosso cliente, olha, o cliente fulano está em risco de cancelamento e o cliente ciclano é uma oportunidade para você vender mais. Então, a gente processa tudo isso e gera um dado, gera um número, gera informações bem direcionadas para que essas empresas consigam realmente atuar de uma forma muito rápida, objetiva, direcionada. Olha, fala com o cliente fulano, agora fala com esse, amanhã fala com o fulano. E isso faz, o Customer Success como um todo faz com que exista uma virada de chave no funil de vendas, tornando ele uma ampulheta, que quando a gente tem o cliente final entrando ali nesse verdinho do meio, por exemplo, ele entra no novo ciclo de receita, que é a fase de adoção, de retenção, e aí na expansão e na definição da marca, ele começa a trazer mais receita para a sua empresa. Então, é uma grande variação aí desse funil de vendas que a gente consegue fazer. Nosso modelo de negócio é cobrança recorrente, a gente tem taxa de mensalidade a partir de R$ 599, uma taxa de implantação. O nosso mercado, considerando o Brasil, tá, que é o mais palpável, que é o que hoje a gente acessa, é de aproximadamente 90 milhões ano, tá? Esse mercado já tem alguns líderes. A Gainsight, por exemplo, que é uma empresa americana, já captou mais de 150 milhões de dólares. A Totengo já captou mais de 30 milhões, então só para vocês saberem que existem empresas, sim, consolidadas nesse negócio. A gente procura trazer algumas vantagens competitivas em cima dos nossos concorrentes, tanto em features quanto em relacionamento, facilidade de uso. Então, a gente tem alguns recursos a mais. Esses são alguns dos nossos clientes hoje utilizando a ferramenta, inclusive a rede da Cascavel, aqui da nossa região. Desculpa aí, Leonardo. Deu tempo aí, tá? Tudo bem, já matei. Já passei a parte importante, eu já passei. Já estava no finalzinho, né? Já. Beleza, então. Vamos abrir para as perguntas. Acredito que as perguntas já vão responder a talvez o final da sua apresentação. Eu vou começar pelo Elvis dessa vez. Elvis. Como vai, Leonardo? Gostei bastante da sua apresentação, embora ela tenha sido muito curta. Aproveita e mostra a sua equipe aí, que eu fiquei interessado em conhecer seu time ali. Volta lá na telinha e mostra a sua equipe ali, que eu achei interessante. A gente eu gosto sempre de colocar esse slide na nossa apresentação. Agora ele até já está com uma 11ª pessoa. Aqui a gente estava com 10 pessoas até a última atualização, agora a gente está em 11. E eu gosto sempre de mostrar essa equipe aí, porque em sequência eu sempre falo sobre os resultados que a gente teve. A gente tem um pouco mais de um ano de operação e a gente chegou em 60 mil de MRR ali em fevereiro. Então, essa pequena, grande equipe aqui faz milagre. Essa galera é foda. Que legal. E os clientes de vocês estão aonde? Onde é que está geograficamente localizado? Brasil inteiro. A gente tem clientes no Brasil inteiro. Maior parte em São Paulo mesmo, é onde o Customer Success como um todo já está mais difundido. Então, em São Paulo, a gente tem mais clientes concentrados lá, porque já é uma metodologia mais avançada lá. É uma metodologia que vem muito do Vale do Silício, sabe? E a porta de entrada é São Paulo, né? O Brasil começa em São Paulo. Então, lá a gente tem mais clientes preparados. Legal. Tenho a honra de ver uma das marcas dos seus clientes é a criação da Blanco Lima, Rede Sistemas. Sério? Pô, que legal. Bacana. É um dos nossos primeiros clientes, inclusive. Muito bacana. Muito bom o povo lá. Nossa. Toca a ficha aí, Carlos. Obrigado, Leonardo. Legal, Elvis. Obrigado. Eric, alguma pergunta, Eric? Sim, o Leonardo. Parabéns aí pela apresentação. Me responde algo, querido.
Pelo que eu entendi, você trabalha com dados, transformando eles em informação que gera capacidade de gestão, sobretudo em algumas prospecções e na satisfação do cliente. Ao transformar esses dados em informação útil à gestão, você demanda de interpretações da tua equipe, ou isso é feito também via um algoritmo específico? É algoritmo, e a gente faz isso baseado no modelo de negócio do cliente. Como é que isso funciona? Ele integra na nossa API, a gente integra nessas ferramentas pela API, e o nosso cliente determina, a partir do que ele já conhece dos clientes dele, o que é um comportamento legal. Então, por exemplo, um boleto vencido, para alguns negócios isso é um problema, aquele cliente está com problema, então ele tem um impacto negativo. Para ferramentas, para softwares, por exemplo, que é o nosso perfil de cliente mais comum, o cliente dele deixa de usar a solução ou diminui o uso, já é um problema. Então, a gente já gera insights a partir daquilo, entendeu? É personalizado isso. O nosso cliente mesmo consegue personalizar isso. Então, se uma coisa que hoje é realidade para ele, daqui 3 meses pode não ser mais, ele pode ir gerenciando isso, sabe? Ok. Qual é o principal desafio para o teu mercado hoje? O mercado é muito novo, então talvez o principal desafio seja a educação de mercado. Hoje a gente faz um trabalho muito enxuto ainda de educação de mercado, e a gente precisa expandir isso de uma forma mais agressiva. Ok. Principalmente Obrigado. Educação de mercado para preparar o cliente a usar a nossa solução. Basicamente isso. Obrigado, Leonardo. Legal. Roger da Vilisoft, hein, Roger? Fica à vontade. Leonardo, parabéns também, trabalho brilhante, um mercado fabuloso que você tem pela frente aí, né? E eu senti falta de você ter uma pessoa lá no CS, na sua empresa. Eu não vi essa pessoa lá no quadro, não. Você tem que botar um CS lá. Nós temos 2 no CS, eles estão lá no quadrinho. Tá? É a Thaís e porque o negócio. Bom, é o seguinte, eu queria saber, o histórico que você já falou, eu queria saber quais as apostas que você já teve e o que você vê pela frente, quais são as necessidades, se tem necessidade, onde você acha que vai chegar, por favor. Boa. Hoje a gente tem como investidor o Darwin, que é uma aceleradora de Florianópolis, e eles fizeram um aporte quando a gente estava finalizando o desenvolvimento do produto, de R$170 mil. Então, eles fizeram esse aporte, e essas outras empresas aí, como a B3, que é a Bolsa de Valores, né, a Nel e TransUnion, são os fundos que aportam grana no Darwin. Então, todos esses são nossos investidores. E qual o valuation que você fez? 170 mil? Qual o percentual? Se você puder falar, se não puder, não tem problema. Qual seria o valuation, né? E onde vocês vão chegar? Esse foi o valuation quando a gente não tinha faturamento ainda, que é o valuation meio que padronizado de aceleradora, né? Na época foram 12% da Customer X. A gente não tinha faturamento ainda. Valuation de startup é em cima de faturamento, né? Na época a gente não tinha ainda. Então era um valuation de 1.400.000, mais ou menos. E onde vocês vão chegar? O que vocês estão vendo de futuro? O nosso planejamento a curto prazo, agora para 2022, é chegar ao faturamento de 5 milhões, até ao faturamento anual de 5 milhões. E por isso que a gente está com uma rodada de investimentos aberta. A gente está com uma rodada aí bem gordinha já para uma rodada seed, para dar esse salto aí. A gente precisa de muito investimento em marketing e exploração do mercado, então é isso que a gente está fazendo agora. E qual que é a previsão sua de arrecadar esse seed aí? A gente está captando 1.200.000. Era 2 milhões, com o Corona a gente deu uma enxugada para acelerar ele, para fazer isso mais rápido. E aí você espera que o Darwin vai fazer follow-on com vocês ou deve sair? O que você está esperando para me entender o mercado? O Darwin não está fazendo follow, mas a gente está buscando o mercado mesmo, a gente está buscando os fundos de investimento. A gente já está aprovado com a G2 Capital, que é da Camila Farani, Ricardo Carvalho, então eles já têm um valor comprometido ali, e a gente está buscando outros fundos agora para fechar a rodada. Ok, obrigado, Leonardo. A gente está de olho aí nas perguntas.
Você disse que um grande desafio teu hoje seria você trabalhar de forma mais veemente com uma educação de mercado. Nessa nova captação, vocês têm um plano de ação definido para essa direção? Ou vocês entendem que ainda não vai ser o momento? Sim, com certeza. Eu acho que esse já é o momento. A gente já passou de 50 clientes, a gente está com um faturamento legal, está com uma quantidade de pessoas razoável. Agora o momento é investir nessa educação de mercado mesmo. Inclusive colocando gente na rua e fazer meetup e palestras pelo Brasil inteiro. Tem um investimento bem alto nisso, participação em eventos, sabe? Tudo isso. Porque isso é muito caro, né? E dar uma palestra é muito caro. Normalmente, mesmo sendo convidado, não é todo mundo que paga a despesa. Então, até dar uma palestra em São Paulo já é caro. É verdade. Ô Leonardo, eu vou abrir agora para o Aislan. O Aislan é de uma aceleradora, é da Stars. Aislan tá aí, Aislan? Você fez 2 perguntas no chat. Eu queria que você abrisse até o microfone aí e falasse, se é possível. Tô. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Peço desculpas, entrei um pouco atrasado, que eu estava terminando uma reunião ali. Eu escutei o finalzinho do Marcelo e o Leonardo ouvi todo. Legal. Leonardo, legal pra caramba. Parabéns aí pela evolução de vocês, né? Nós somos da Stars, é uma aceleradora relativamente nova no mercado, está desde 2018, que ela é muito focada nos centros menores, né? Então a gente tem uma atuação um pouco diferente. Muito bom. Digamos que nós somos a maior do interior do Brasil hoje, porque não tem muitas, então fica mais fácil. E assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu até escrevi ali, o relacionamento de vocês com relação a plataformas de CRM, né, se são concorrentes ou não de vocês, e é claro que o CRM é uma coisa muito ampla, e uma das partes que o CRM muitas vezes acaba desenvolvendo é a questão de CS também, né? Então eu queria entender um pouco a tua percepção com relação a isso daí, e perguntar um pouquinho da tua rodada também, é simples a pergunta, esse 1.2 MI que vocês estão buscando é por quanto de equity? Sobre o equity, respondendo primeiro ele que é mais fácil, sobre o equity a gente ainda tá levantando, a gente tem que perder nessa rodada no máximo 15% a 17%. Então é aí que a gente vai tentar balizar, entendeu? Para manter a rodada Série A depois saudável, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente consegue fazer. E tá dentro do valuation médio que os fundos estão calculando também, entre 8 e 12 vezes o ARR, né, sobre faturamento, então tá bem dentro, assim, a gente vai, lógico, tentar subir o máximo possível, mas a gente sabe que é mais ou menos isso mesmo. E sobre a sua outra pergunta, sobre CRMs, a gente não enxerga como concorrentes, é o tipo de concorrente indireto, tá? Por exemplo, hoje o nosso maior concorrente disparado é o Excel. É o nosso maior concorrente de forma absoluta. Assim. Não tem nenhuma ferramenta no mundo melhor que o Excel e nenhuma pior também que o Excel. Né? Então, ele é nosso principal concorrente. E o CRM, ele consegue fazer mais ou menos, se ele fizer muitas melhorias e investir muito tempo de desenvolvimento em cima disso, ele consegue fazer mais ou menos 1/5 do que a gente consegue fazer, sabe? No Customer X. Então, é um nível de detalhamento que é super complexo até para explicar, e até é complexo explicar por que é tão difícil, mas a realidade é mais ou menos essa. As integrações com APIs, por exemplo, de softwares de clientes, é uma parte super complexa e que nenhum CRM faz, por exemplo. Os que fazem, por exemplo, HubSpot hoje ele tem um direcionamento de se tornar uma ferramenta de gestão de clientes, desde a venda, marketing, tudo. Eles querem fechar tudo, suporte, CS e tudo mais. Então, eles têm essa intenção. Só que, para fazer isso, você tem que integrar com mais 2 ou 3 ferramentas. Por exemplo, se você for fazer CS com o HubSpot, você vai ter que integrar com o Segment ou com uma outra ferramenta de coleta de dados. Um Segment barato custa $1.000. Então, mês, né?
Então, é por isso que a gente não entra, não disputa diretamente com essas empresas. Eles podem fazer? Podem. Podem ser nossos concorrentes? Podem. Mas eles fazem isso de uma forma diferente. Então, a gente procura sempre resolver isso de uma forma melhor. E a gente sabe que a gente já perdeu venda para ferramentas assim, tá? Então, acontece. Então, isso quer dizer que eles são nossos concorrentes. Só que depois de 6 meses, 1 ano, esse cara volta e fala, não dá para fazer o que eu precisava. Fazem muito menos, sabe? Porque eu conheço relativamente bem CRM, e na tua apresentação, pelo menos para mim, não sei se para os colegas ficou claro, mas para mim não ficou tão clara a diferença tua no teu pitch de venda. Sim. Então, é muito mais difícil. Eu não sei se tu conseguiria... Tem algum diferencial mais claro que tu consegue falar para que fica mais fácil para a gente entender? Por exemplo, o que dá para fazer no CRM é o que a gente chama de jornada do cliente, é acompanhar ela. Daí o que mais a gente faz? A gente integra com o sistema financeiro e permite que você crie regras baseadas nisso. Por exemplo, se o seu cliente está devendo um boleto, gera alguma ação a partir disso. E essa ação pode ser de muitas formas, desde mudar um score do seu cliente, mudar uma pontuação que ele tem, até disparar um e-mail automático com uma cobrança, talvez. Isso os CRMs não fazem, nem o próprio HubSpot mesmo. E vocês têm integração com o CRM também ou não? Sim, a gente integra com os CRMs. Tá. Normalmente é a fonte de clientes do nosso sistema, eles vêm de lá. Aí a gente tem recursos, por exemplo, como integração também com sistemas de tickets, justamente para centralizar os dados dos chamados ali. Aí a gente integra com e-mails, para também ter os e-mails. A gente integra com ferramentas de chat, para ter as conversas dentro do Customer X. Então, para o cara que está na ponta, que está na gestão do cliente, ele acha todas as fontes de comunicação ali dentro, entendeu? Então, a gente faz essa centralização, integra com mais de 30 softwares hoje, e com a ferramenta do nosso cliente, que é o principal ponto, né? Que aí, através de dados de uso, por exemplo, eu consigo coletar se o cliente do meu cliente teve uma redução de faturamento no Covid, por exemplo. Se reduziu o faturamento dele no Covid, você pode atuar de forma proativa. Você nem espera o seu cliente falar qualquer coisa. Você já identifica, olha, eu vi que você teve um problema tal. Nossa empresa pode te ajudar, de repente, nisso aqui, porque a gente é especialista em vendas, a gente é especialista nisso, naquilo. E a gente consegue te ajudar a passar por isso, por exemplo. E aí a gente monitora indicadores SaaS, né? Então, o que os CRMs também não fazem. Então, eu tenho dentro da minha ferramenta controles de MRR, controle de ARR, ticket médio, LTV, enfim, inúmeras informações. Assim. Ficou bem claro a diferença, ficou bem claro. É que eu não tinha conseguido entender, pelo menos, que a parte de serviço era essa parte... entre aspas, pós-CRM, né? Na verdade, ele na verdade, faz parte do CRM também, mas é um momento que não é tão atendido. É que o termo CRM hoje ele é usado só para software de vendas, né? Mas CRM é software de relacionamento com clientes, né? Então não faz tanto sentido. Né? Bacana. Obrigado, obrigado pelo tempo aí. Tá bom. Obrigado você pela participação aí com a gente. Alguém mais aí gostaria de fazer uma pergunta para o Leonardo? Se tiver alguém aí, por favor, fique à vontade, senão eu vou fazer. Ninguém? Bom, então eu vou fazer aqui. Uma piada sem graça ou não? Pode fazer, vai lá. Sempre vale. Já tá avisando que é sem graça antes, né? Ô, Leonardo, o nome é por causa do fator X do teu parente ou não? Não, pior que não. Ô, Leonardo, eu queria que você contasse um pouquinho, para eu tentar entender um pouquinho do contexto. Você foi acelerado pela Darwin em Santa Catarina e agora você voltou para Toledo. A Regna, ela surgiu com esse objetivo de tentar resolver esse problema, né? A maior parte das startups estão indo para fora daqui e a gente está perdendo, né? Me conta um pouquinho, como é que foi isso para você? Por que você teve que ir para lá? Realmente você não teve outra alternativa aqui na região? Como é que foi esse deslocamento para ir para lá e agora voltar? Por que você voltou, não ficou lá? Enfim. Boa.
Tem dois motivos aí. Quando a gente estava buscando aceleradoras, o Darwin a gente foi aprovado meio que em duas ao mesmo tempo, mas o Darwin foi o que teve a resposta final primeiro. E a gente já estava no momento de queimando o caixa que a gente tinha, e a gente precisava entrar, e precisava de uma aceleradora, e precisava, assim, de grana, né? O Darwin, especialmente, eles são uns caras muito acessíveis, gente boa. É um perfil de relacionamento que a gente gosta. A gente lida assim com os nossos clientes, a gente lida assim com todo mundo que a gente conhece. Então, a gente também gosta de investidores que sejam assim com a gente. Então, bateu muito o perfil, o modelo deles. Eles já estavam atrás de software de Customer Success, porque eles, num batch anterior ao nosso, ou dois anteriores, entrou uma solução de Customer Success lá, mas quebrou. Eles não passaram, de fato, na aceleração, na etapa final, lá que eles chamam de seleção natural, eles não passaram e logo eles quebraram também. E a gente veio logo em seguida, então eles já tiveram esse interesse também na Customer X. E o segundo ponto é que a gente foi para lá de mala e cuia, literalmente. Todos os sócios foram para lá, a gente ficou 5 meses em Florianópolis, a gente alugou um apartamento lá fora de temporada, que era super barato, e ficamos lá esses 5 meses, família ia e vinha, a gente vinha, ficava uma semana aqui, coisas assim, mas realmente a gente não encontrava aceleradoras aqui na nossa região, né? Pelo menos não tinha naquela época, hoje até já estão surgindo. E também porque Florianópolis tem um cenário bastante atrativo, né? Florianópolis tem um cenário hoje que é modelo, eles nasceram depois de BH, por exemplo, do São Pedro Valley, mas hoje eles são mais conhecidos e mais populares, de certa forma, do que São Pedro Valley, por exemplo. E Floripa copiou São Pedro Valley, basicamente, né? Então, funciona super bem, então a gente se sentiu muito à vontade lá, a gente foi muito abraçado, a gente aprendeu muito, a gente viu como essa galera se relaciona, como os empreendedores lá na região se relacionam, a gente acessou muita gente, muitos empreendedores que a gente nunca imaginaria acessar, a gente tomou cerveja com esses caras e foram nossos mentores. Então é bizarro assim como essa galera investe o tempo delas em ajudar outros empreendedores, caras de startups já para se tornarem unicórnios, ajudando um Zé da esquina lá como a gente a saber como levar o nosso negócio para frente. E a gente acabou voltando, para ser bem sincero, porque a gente não tinha condições de morar lá. Porque se a gente tivesse grana, a gente morava, porque a cidade em si é boa pra cacete, né? Mas a gente voltou também porque a gente teve... a gente tem nossa raiz aqui, eu mesmo, particularmente, já morei em 4, 5 cidades do Brasil, então já conheço vários lugares, já sei como as coisas são em São Paulo, já sei se vale a pena ou não morar em São Paulo, levar uma empresa para São Paulo, por exemplo, seria mais correto, ou para Santa Catarina, que eu acabei morando esse período, já morei no interior do Brasil em vários lugares, então eu já tive algumas vivências nesse sentido, sei a diferença que isso faz para o negócio, teria ajudado sim, teria sido melhor, por exemplo, ficar lá, mas isso seria assim... pouco em relação ao custo-benefício, não seria um enorme benefício que talvez fizesse valer esse investimento. Hoje a gente pensa em levar uma ou outra pessoa, deixar umas 2 pessoas em São Paulo, alguma coisa assim, mas a operação aqui a gente consegue equipes muito boas, a equipe da Customer X ela é raríssima, assim, as pessoas que trabalham com a gente são raras mesmo, e a gente paga salário, a gente é uma startup que não tem grana e a gente paga salários melhores do que empresas de 20 anos de mercado aqui na região. Então, assim, e a gente paga menos que em São Paulo e em Floripa. Então a gente consegue salários muito bons aqui e ainda paga melhor do que as outras. Então a gente ainda dá uma condição melhor para essa galera e pega pessoas melhores. Então, tudo é muito vantajoso nesse sentido aqui. Então,
o movimento que a Regna está fazendo como eu falei com você esses dias, né, cara, é glorioso isso. A gente tem que segurar isso, e também o Aislan também falou sobre o interior, né, eu comemorei junto. Cara, o interior precisa, porque ou é isso, ou continua a galera indo embora. E hoje já vai muita gente embora fazer faculdade e não volta mais. E aí? Como é que a gente vai ter negócios monstruosos nascendo no interior se a gente não consegue trazer essa galera de volta, né? Carlos, posso falar uma coisa rapidinho? Eu não quero... Pode sim. Leonardo, cara, esse negócio que vocês estão criando é fantástico, muito bacana mesmo. E eu particularmente, eu cresci numa cidade de 20 mil habitantes e eu fui uma das pessoas que sofreram a fuga de cérebros, né? Eu fui para São Paulo, capital, estudar e acabei ficando lá, trabalhando numa consultoria americana, acabei ficando em São Paulo e depois despertei para esse mundo de inovação, tecnologia. Tio, uma coisa que eu ia te sugerir é o seguinte, vai te dar um trabalho, mas se tu fizer isso daí, com certeza tu vai conseguir contribuir muito para a região. Se tu puder pegar um pouco desses 1.2 mil que tu está querendo captar e destinar aí para a Regna, enfim, né? Ou caso a Regna não tiver interesse no momento, para alguns investidores locais, cara, tu não sei se tu tem noção do impacto que tu pode gerar no teu ecossistema. Sim. Porque rapidamente tu tem o potencial de ser uma das principais startups da região, né? E de crescimento. Então, o impacto que tu pode gerar no sentido de sensibilização para os investidores entenderem esse mundo, conhecerem, participarem como mentores, efetivamente vocês podem ser aí uma bandeira, né, do desenvolvimento, uma liderança, né, do desenvolvimento da inovação. Então, eu sei que é mais cômodo procurar fundos grandes, porque o fundo grande pega, sei lá, Camila Farani, só ela sozinha, se ela quiser, ela bota esse dinheiro. Né? O problema não é o financeiro para eles. Só que deu para ver o teu olho brilhou quando tu falou do nosso interior, né? E uma vez, para mim, interior é o Brasil todo. Então se tu puder, né, a tua empresa, eu indicaria fortemente vocês fazerem isso daí, porque o impacto de ecossistema vai ser algo fantástico, fantástico. Desculpa, Carlos, eu não vou falar mais, senão eu não solto aqui, eu gosto de falar muito. Eu até puxei isso com o prof. Renato, que está ali. A gente está ajudando a entender melhor o cenário das empresas aqui da nossa região, das startups principalmente, porque as empresas às vezes correm num movimento paralelo e a gente não ajuda tanto, mas startups, molecada, a galera que está começando, que está querendo entender o que é startup e está louco para trabalhar e para fazer alguma coisa diferente, nosso ecossistema aqui ainda é muito novo, é muito pobre, a gente ainda tem poucas coisas, e os movimentos que tem são muito bons, extremamente fortes, como Iguaçu Valley, que a gente tem aqui na região, só que não estão tanto direcionados para as startups. E até o Sebrae fez um trabalho muito legal há uns 2 meses, foi um pouquíssimo antes do corona começar a impactar mesmo, reunindo gente do estado inteiro, do Paraná inteiro, para conversar, discutir, ver que ações regionais a gente pode começar a pulverizar e a trabalhar, entender o que cada região precisa para desenvolver as startups das regiões. E a gente tá nessa pegada aí, sim, a gente vai ajudar com tudo que a gente puder. Eu acho que o que a gente aprendeu até agora dá para ajudar muita gente, sim, então, que está começando, enfim. E, sim, a gente tem muita vontade de devolver isso, cara, com certeza absoluta. Falei também para o Carlos isso. Eu tenho uma pergunta para fazer. Existem algumas empresas que têm um fluxo invertido. Ela tem uma facilidade com a gestão de seus clientes, por esses serem concentrados, e os seus fornecedores demandam de uma gestão muito maior pela pulverização desses. E tão importante quanto ele ter a origem do seu produto para que ele possa fazer o fornecimento ao seu cliente. O CS se aplica nesse caso também? Como é que tu vê isso? É até possível se aplicar, porque o CS, a grosso modo, você aplica em qualquer empresa, né? A gente não entende, não conhece tanto desse mercado voltado a compras, a fornecedor nesse sentido,
Então, hoje a gente não tem nenhum direcionamento, de fato, por falta de conhecimento mesmo. Tá. Eu sei que existem novos concorrentes nossos nascendo, vindo por esse lado, porque ele já vê que tem 2, 3 ferramentas de CS, então ele fala assim, não, eu vou para outro modelo de negócio, eu vou atender isso aí, exatamente isso que você comentou, sabe? Hoje a gente conhece muito pouco disso, então eu não consigo dizer na prática o que eu consigo aplicar. É extremamente aplicável o modelo de relacionamento CS, que tem a principal premissa, entender o que o seu cliente precisa, no caso o seu fornecedor também pode ser, e entregar isso com alguma preditividade. Antes dele pedir, antes dele chegar em você, você já ter aquilo pronto e garantir que ele vai receber aquilo que ele comprou, entende? Então, garantir que a entrega vai ser real do que ele está buscando. E se ele comprou errado, aí você vendeu errado. Então, você tem que parar de vender errado para que isso não aconteça mais, sabe? Legal. Não sei se eu consegui responder tão bem sua pergunta. Não, sim. Deu uma noção. Leonardo, Marcelo, muito obrigado aí pela participação de hoje. Isso que a gente estava falando sobre regional, né? Eu estava falando com o Leonardo desse objetivo que a gente tem, né, Leonardo? Justamente de... Primeiro eu trouxe você aqui porque eu vi sua reunião, né? Naquela reunião do SRI, sua apresentação. E desde então aquilo começou a incomodar bastante assim em mim, né? E depois que eu tive um relatório das startups que a gente tem aqui na região e nenhuma recebeu investimento daqui, né? E eu com a minha startup fui aliciado por aceleradoras de fora daqui. Eu comecei a ver isso como um grande problema, assim, eu falei, cara, não é possível que os de fora investem mais do que os da gente, né? Isso já acontece no cenário nacional, né? O SoftBank hoje, que é um grande fundo de investimento, é o que mais aporta em startups, aportou bilhões agora no Banco Inter, né? Então, isso para mim já deixa claro que os caras de fora apostam mais do que nós mesmos nos nossos negócios, né? Então, a Regna surgiu com esse objetivo, a gente fomentar essa rodada, né, esses investimentos aqui na região mesmo. Te agradeço pela tua disponibilidade aí, tá, Leonardo, Marcelo, pela contribuição aí com a gente. Na semana que vem a gente vai ter outra live sobre inovação também. Nós vamos pegar uma agência de viagens que implementou um processo inovador ali, aumentou em 57% o faturamento. Então a gente tem batido nessa tecla de toda quarta fazer uma participação aqui com startups e com inovação. Já deixo a nossa audiência aí todos convidados e queria agora então agradecer a todos vocês mais uma vez. Se tiver alguém para fazer alguma última pergunta para o Marcelo ou para o Leonardo, aproveitem esse momento então, antes da gente encerrar nossa live de hoje aí. Carlos, Roger, eu queria que, se possível, aí, o Leonardo e o Marcelo deixar os contatos para a gente aí, deixa no chat ou coloca em algum lugar, para que depois eu e mais alguns interessados possamos conversar e podemos trocar figurinhas e ajudar mutuamente. Tá bom, beleza. Pode deixar, eu tenho o contato deles, eu posso colocar no grupo lá depois, no grupo da Regna interno nosso lá, Roger. Perfeito. Pode ser também. De qualquer forma, eu vou mandar meu contato ali mais fácil, que é celular sempre, então já facilita. Aí pelo nome já dá para achar em LinkedIn, essas coisas todas também, para a gente bater um papo. Perfeito. Legal, Carlos, pessoal, te agradece bastante aí, né, essa iniciativa de estar divulgando as nossas empresas, porque o Carlos comentou bem ali, o Léo também trouxe essa questão de só recebe investimento de fora, né? Isso é uma coisa que a gente percebeu aí na nossa trajetória, né? Até no ano passado, a gente teve algumas iniciativas de ir para fora para ir buscar investimento, mas era no momento que a gente não sabia o que a gente queria direito. Então, mas depois que a gente entendeu, vamos ficar em casa mesmo, e agora surgiu a Regna, né? Então, vamos trocar figurinhas aí para a gente, né, de repente, aí ser uma das primeiras a investir com a gente local, né? Então, isso é muito importante para o nosso ecossistema aqui, né? Porque o Léo ali foi investido por de fora lá, mas ele está aqui, né? É importante que ele ficou aqui na cidade. Isso é uma coisa importante, né? Isso é bom demais. Então, vamos segurar as empresas e segurar os talentos também, porque, né, se não tiver boas empresas aqui que estão crescendo, os talentos aqui vão embora, né? É isso mesmo. Até complementando aí, Marcelo,
Ontem a gente esteve no gabinete de um dos vereadores aí de Toledo, né, falando dessa participação nossa hoje com 2 startups de Toledo aqui na live da Regna e tal, e ele mesmo falou que ele desconhece, né, quais são as startups e desconhece também que tem incubadoras, né, ele ficou sabendo por acaso, por exemplo, que existe a Redfoot lá dentro da PUC, né, então o próprio poder público assim não conhece, né, das iniciativas de inovação que existem, né, e o objetivo da Regna é justamente movimentar isso, articular isso para que isso caminhe de uma maneira melhor, fazendo com que essa roda gire aqui, né, gere emprego e renda e desenvolvimento local. Nós acreditamos que desenvolvimento acontece a partir do empreendedorismo, né? Então, para os nossos associados, a gente entrega isso de valor, né? A boa notícia é que foi um processo de despertamento, então existe a possibilidade de a gente começar a fomentar aqui na nossa região algo a partir do interesse público também, né? Nessa questão da inovação e da tecnologia. Bacana. É isso mesmo, gente. Então, obrigado pela participação de vocês aí hoje. O Marcelo e o Leonardo colocaram no chat ali nosso contato deles. Fiquem à vontade lá, então, para pegar. Aislan, obrigado pela participação, tá? Obrigado, Guilherme, também aí pela participação. Deus os abençoe, tá? E na quarta-feira que vem a gente está aqui de novo às 17 horas falando sobre startups e inovação. Um abraço a todos.